Oi, gente. Boa tarde. Hoje a pintura é diferente. Hoje eu vou ensinar esse bonequinho de neve. A pintura é à mão livre mesmo. E como eu tive pedidos desse bonequinho para ensinar, e eu fiz algumas mudanças, né, no risco, né? Para não ficar igual ao outro. Mas então nós vamos fazer a pintura em tecido mesmo à mão livre, tá bom? Vamos começar pela cabeça, porque está embaixo do chapéu e do casaco. Então, nós vamos dar início por ela. Pegue a tinta branca e faça o preenchimento dela todinha. Cobre bem o risco. Eu tô usando, esse pincel que eu tô usando, ele é tigre. É um pincel 815, número 12. Mas você usa o pincel que você quiser em casa, tá? Que você acha melhor. Então, faz o preenchimento todinho. Nessa parte, não vai ter a sombra ainda, só depois que preencher. Preenche bem o pincel, como aqui é só preenchimento, então o pincel, você tem que fazer movimentos em todas as direções, para que possa entrar a tinta, tá? Eu vou passar por cima da boca e do olhinho. Do olhinho não, vou deixar o olhinho, mas da boquinha eu vou passar por cima. Assim, próximo a outros objetos, você usa o pincel assim de lado e em pé, que aí ele dá um traço, ó. Não passa muito aqui para não perder, reforça mais quando você for pintar o seu. Esse risco eu tirei da internet, tá? Do jeito que a gente tá fazendo aqui, vale para qualquer risco de bonequinho de neve. Sempre pinta com ele em pé nos cantinhos, tá? Onde vai encostar em outro desenho. Preenche, ó. Faça como eu tô fazendo com o pincel, para que a tinta entre mesmo no tecido. Aqui você toma mais cuidado, mas tem que chegar bem próximo mesmo. Bem na risca mesmo, o máximo que você consegue, para poder não ficar falho depois, quando você tirar da tábua, tá direitinho. Se passar um pouquinho, não tem problema. Eu não vou conseguir fazer essa pintura num vídeo só, então terão mais vídeos, tá bom? Usa o pincel que você se adaptar. É um pincel chato. Aqui, ó, se quiser, nessa parte aqui, se você achar que tá muito pequenininha, pode trocar o pincel. Feito o preenchimento, eu peguei essa tinta aqui, ó, ela chama Aquamarina. Ela é da Acrylex também. Você vai fazer a sombra do boneco com ela. A sombra do que está por baixo. Troquei o pincel, peguei um pincel, aquele meu velhinho, que eu sempre uso, porque ele tá macio. E aqui é importante você não usar um pincel que esteja com as cerdas duras, porque senão você vai arranhar muito a pintura. Aí você vem, ó, por baixo do chapéu, espalha, contorna e espalha. Ó, contorna, põe a tinta só no cantinho,
E esse cantinho você encosta onde tá o chapéu. Pode usar diluente, tá? Se aqui tá calor hoje, né? Só que não tá muito vento aqui onde eu tô. Então, eu consegui preencher tudo. Se você mora onde tá muito quente, não dá pra você preencher toda a pintura que já vai estar seca. Aí é melhor você fazer uma parte, faz a primeira parte e depois faça a outra. Vou usar um pouquinho de diluente para tecido. Vou molhar o pincel, ó, e vou ajudar a espalhar. Aqui, nessa parte, o que que acontece aqui? Essa é a primeira sombra, então você não precisa fazer ela muito, por exemplo, muito pertinho assim do chapéu. Você vai encostar no risco, porém você pode esticar mais essa tinta, tá? Faz o contorno, mas não precisa ficar, por exemplo, só aqui, ó, onde termina. Você pode estender um pouquinho essa sombra pra fora, ó, pra dentro pra cabecinha, né? Mais um pouquinho aqui. Usa o diluente, se houver necessidade. O diluente deixa mais uniforme, né? A sombra. Agora aqui, ó, continua. Essa parte do chapéu tá por cima, então continua aqui. Essa parte do casaco também está por cima. Então, você vai fazer sombra em toda ela também. Essa parte da cabeça é quase toda sombreada. Diluente, tá? Que eu tô pondo aqui. Embaixo do nariz, que é a cenoura. E o contorno dos olhos, faz também. Essa tinta, ela vai ser absorvida pelo tecido, então não precisa pôr tão pouquinho, tá? Se precisar, depois a gente volta com um pouco de branco na cabeça, se precisar ficar mais clarinha. Estou tremendo, nunca, nunca fiz uma pintura assim, né? Como estou fazendo agora, só com stencil, então estou tremendo um pouco. Aqui, ó, o que eu aprendi, que não faz muito tempo, foi, né? É recente. Quando é arredondado, você necessita fazer uma sombra arredondada, tá? Por exemplo, aqui pode deixar clarinho essa parte do meio, mas aqui você tem que arredondar. Pra que possa ficar no formato arredondado, senão vai ficar chapado. Tá? Que nem aqui, ó. Pode arredondar mais aqui, ó. Pode espalhar essa tinta mais pra cá. Pra que dê o formato. Se você vir até aqui, parar aqui, do jeito que tá aqui, não vai ficar com o formato da cabecinha redonda. Precisa fazer esse movimento, tá? Antes de pintar o corpinho, nós temos que fazer o patins dele, porque o corpinho está em cima, praticamente ele está em cima do patins. Então, primeiro vamos pintar o que tá por detrás.
Se você quiser pintar o corpinho primeiro, você até pode, mas depois na hora de fazer o patins, você vai ter dificuldade um pouco, tá? Não vai ficar tão perfeito se você fizer ele primeiro. Então, sempre faz o que tá por trás primeiro e depois o que vai vindo por cima. Vai seguindo mesmo, ó. Que nem aqui, nesse caso, ó, eu tenho que começar pela lâmina, tá? Do patins. Nós vamos para isso fazer um cinza. Se você tiver um cinza, você pode usar. Como eu não tenho, eu vou fazer um pouquinho aqui. Vou fazer um cinza, mais ou menos. Médio. Um pouquinho de preto, um pouquinho de branco. Faça do jeito que você quiser, mais claro, mais escuro. Eu vou ver se eu consigo fazer um médio aqui, uma cor média. Faça o preenchimento agora dessa parte todinha com esse cinza que você fez. Meu cinza ficou bem escurinho. Sempre pincel aqui em pé, ó, porque ele já dá o formato certo. Depois, a sombra, ela vai ajudar a dar o acabamento, né? A sombra, a luz. Minha tinta, ela tá mais pro lado que eu estou fazendo contorno, tá? Então, eu ponho ela, ó. E essa parte aqui vai para o contorno. Minha tinta tá bem diluidinha, porque o meu preto ele estava diluído, bem diluído, então ela ficou molinha, ficou boa pra trabalhar, tá? Procura fazer certinho aqui, deixar reto. Limpa o pincel, pega um pouco de branco e vai clarear. Ó. Faça como eu tô fazendo, bem no meio dele. Não chega não chega até o final, né? Porque ali é mais a sombra que você vai ter que colocar. Faz esse movimento, ó, acompanha o desenho. Depois, se precisar mais cinza, você coloca. Principalmente nessas duas pontas, você vai clarear. Agora, vem com preto e faz a sombra. Pode trocar de pincel também, ó. Tem o pincel que eu menorzinho. Isso daqui é número 8 da Condor, 456. Então, ele serve também para fazer essa parte aqui, que ela é uma parte já mais delicada, né, pra fazer. Então, ó, aqui, porque pega a sombra da sassola. Espalha. Aqui, ó, nessa voltinha de dentro, você vai fazer também. Sempre esfumia aqui, é pouquinha tinta mesmo. Não pode pôr muita. Aqui. Tinta só no cantinho do pincel, tá? Pincel em pé aqui.
Esfume. Toda essa pintura, ela vai ter que ser retocada depois de seca. Porque senão ela vai fica apagada. Não adianta a gente não querer retocar, é necessário retocar. Perde um pouco de tempo? Perde, mas a pintura vai ficar bem mais bonita. Faça aqui também nessa pontinha. Esfume, tá? Não deixa chegar no branco, não. Porque senão vai apagar. Aqui também, ó. Contorno. Meu branco tá bem diluído. Meu branco não, meu preto. Minha tinta preta. Deixa eu limpar o pincel. Ó, estou esfumando com essa parte que não tem tinta. Porque eu quero limpar, tá? Não quero que ela espalhe. Para essa parte aqui, que é a sola, que é a mesma que essa parte aqui, ó. Você vai preencher ela com sépia, tá? Preenche todinha. Lembrando que o contorno aqui, ó, o pincel tem que ficar assim, ó. Ele tem que ficar de lado, ele não pode ficar assim, você não pode preencher ele assim. Preenche ele em pé e de lado, tá? Que aí te dá já o contorno certinho. Preenchimento é preenchimento mesmo, tá? Não pode pôr pouca tinta. Ó, toma cuidado para não sair do risco. Meu pincel é aquele macio, tá? Não estou usando mais durinho, não. Agora, com branco, passa um pouquinho de luz. No centro, tá? Ó. É arredondado, então, movimento arredondado. Aqui também. Limpar o pincel para tirar um pouco do branco e espalhar. Nas pontas, ó, que nem aqui e aqui, não pode chegar o branco. Então, tenta limpar pra não chegar, tá? Com um pouquinho de preto agora, só no cantinho do pincel, troquei o pincel de novo, tá? Peguei o pequenininho, que é o que eu tô usando pra fazer sombra. E você vai sombrear toda essa parte aqui, ó. Minha tinta tá líquida. Tá velhinha. Passe o contorno e espalha, tá?
Aqui embaixo também, geralmente, não pega muita luz, né? Vai pegar é aqui em cima. Então, aqui você dá uma contornada também, sem chegar aqui, na parte da lâmina. Você contorna até antes de terminar. Antes de chegar aqui na lâmina. Que ele tá por cima ali, então ele tem que ficar clarinho. Aqui nesse meinho, você pode pôr um pouquinho também. Porque aqui, onde tá a lâmina, não deve. Não deve pintar. Agora aqui, você pode dar uma escurecidinha. Com a parte limpa do pincel, tá? Pra não chegar no branco. Para essa parte, nós vamos usar amarelo bebê, siena natural fumê, o branco e um pouquinho de sépia. Comece pelo amarelo bebê. Olha, o amarelo bebê, ele vai fazer a parte da luz. Então, você já vai... Onde você quer que fique mais claro, é onde você vai colocar o amarelo bebê. Então, aqui em cima, sempre vai pegar mais luz. Então, comece aqui, ó. Não tô chegando até o final do patins, tá? Ó, sempre movimentos, né? Arredondados. Aqui também quero um pouco. Não deixa ficar marcado, tem que espalhar, porque vai entrar outra tinta. Se você não espalha, vai ficar... Do jeito que você pôs a tinta, ele vai ficar, não vai conseguir misturar, tá? Essa parte onde eu quero mais a luz, a claridade. Agora, vem com siena. Siena natural fumê e faz o preenchimento. Sempre assim, né? Lembra que o pincel tem que ficar de lado aqui para que haja o contorno. Ó, esfume. Se ficou muita tinta, limpa o pincel e vai misturando, tá? O diluente ajuda se precisar. Ó, se sair um pouquinho, você pode tirar. Vem com diluente, limpa o pincel se tá com muita tinta. E, ó, o diluente ajuda a mesclar. Não chega em toda a parte do amarelo, tá? Tinta virada pro contorno, tá? Desculpem eu tá toda hora. Pode passar por cima, porque isso aqui é um cadarço. Então, pode passar por cima. Bem, ó, esfumando. Limpa o pincel.
Aqui tá faltando tinta, deixa eu preencher. Limpa o pincel, tira o excesso. Usa um pouquinho de clareador, porque já tá secando. Mescle bem, tá? Ó, vou pôr um pouquinho mais de amarelo bebê, pra ficar um pouquinho mais claro. A pintura é assim, você vai vendo conforme necessidade. Se você achou que apagou muito, vem com mais luz. Continua preenchendo com siena. Contorno. Usa o pincel, ou pega um pincel menor, ou usa a tinta na pontinha do pincel. Não esquece que realmente tem que preencher, tá? Se você não preenche a hora que tira da tábua, tá todo branquinho, falho. Vou vir com um pouquinho mais de amarelo, tá? Com um pincel menorzinho agora, e siena, vamos fazer a sombra que está aqui, ó, a parte de baixo dessa, né? E embaixo aqui dos furinhos. Sempre no cantinho do pincel, deixa outra parte sem nada. Ó, aqui também, some ela aqui. Contorna. Esfuma, espalha mesmo, tá? Assim, não muito pra dentro da pintura, mas tem que ir sumindo com ela. Aqui embaixo, porque é a parte mais escura. Ó, arredondado. Faz o contorno, arredonde mesmo. Aqui em cima eu vou pôr um pouquinho também, mas só na beiradinha. Não pode chegar, espalhar pra cá, não pode. Deixa eu lavar o pincel. Agora embaixo dos furinhos. Só aqui, ó, nessa parte mesmo de baixo deles. Depois você vai preencher ele com preto, então, se sair um pouquinho a forma dele, não tem problema, tá? Passa a tinta, passa a tinta no cantinho do pincel e depois com outro cantinho você esfuma. Ó, com outra parte do pincel você esfume. Toda essa parte que eu faço aqui da sombra, eu retoco todinha ela depois. No outro dia eu retoco, porque é necessário, ela some. Com amarelo bebê, nós vamos para essa outra parte.
Pega o amarelo bebê e deposita aqui no centro também. Diluente, só pra não marcar, pra ajudar na hora que for juntar a tinta na outra. Vou pôr aqui em cima também, um pouquinho. Aqui, tem que tomar cuidado pra não espalhar muito, tá? Siena agora faz o preenchimento. Parte limpa. Esfume. Eu nunca tive aula de pintura, tá? Eu só tô falando pra vocês assim, porque como eu aprendi? Em primeiro lugar, eu vi vídeos no YouTube que me ajudou muito, foi me dando base, né, pra eu poder pintar. E depois eu fui comprando revistas. As revistas foram me ajudando também. Ó, mais amarelo bebê. E depois, assim, conforme você vai pintando, você vai percebendo, assim, você vai tendo noção já de como fazer, né? Você vai aprendendo mesmo, pegando prática. Então, tem que pôr a mão na massa, tem que pintar, senão você nunca aprende. Tem que ir fazendo, que aí você vai aprendendo. Pincel menor e sépia na pontinha dele. O casaco tá por cima, então onde o casaco tá em cima, tem que haver sombra. Aqui, ó, você pode até chegar um pouquinho mais pra cá, mas não pode chegar nessa parte aqui. Aqui tem que ficar clarinho. Aqui embaixo todinho, mas para aqui, não chega nessa parte. E esfume, tá? Aqui também, tá? Pega um pouquinho na parte... Ih, peguei muito. Tira. Retira e já pode até esfumar, porque do jeito que eu peguei bastante, já deu pra fazer a sombra. Tá? Só na partinha de baixo. Vou lavar o pincel porque tá um pouco manchadinho, vou tirar. Aqui eu vou clarear um pouquinho. Ó, amarelo bebê.
Depois, quando tiver seco, reforce. Já preenchi o corpinho dele com branco de novo não, como deveria ser, né? Como já fiz na cabeça. E vem com a aquamarine, essa coisinha, um verde bonito, azul ao lado. E você faz a sombra de novo, ó. Sapatinho em cima, então faz sombra. Sapatinho não, patins em cima, né? Então faz sombra no corpinho. Primeiro você contorna. Tô usando diluente, tá? Contorna e esfuma. Movimento arredondado aqui também. Precisa fazer. Primeiro contorna e depois você arredonda ele. Ó. Porque o corpinho é redondinho, né? Do boneco de neve, é redondo. Depois que contornar, arredonde. Essa é a primeira sombra. Diluente para ajudar. Não pode chegar, que nem aqui tá por cima do patins. Então, você vai fazer uma sombra descendo, ó, paralela, ó. Terminou aqui, ó, já desce, paralela, esfume, pra não cobrir essa parte que tá por cima, ela tem que ficar branquinha. Parte limpa do pincel, ó. Aqui embaixo, como tá próxima a neve, que a gente vai fazer uma nevinha depois, que é o fundo, então você também contorna. Contorna e esfume. Não chega lá, tá? Acaba aqui. Voltando na cabecinha, agora já tá mais seca a tinta, né? Já absorveu aquela outra tinta que tinha de sombra, você vai pegar o cinza. Não pode ser o cinza chumbo, não. Se você tiver o cinza chumbo, você põe um pouquinho de branco para ficar um pouquinho mais claro. Esse aqui é o que preparei, tá? Aí, você vai fazer uma segunda sombra. Um pouquinho no pincel, mesma coisa. Agora, essa sombra, essa sim vai ter que ficar mais próxima aos elementos, né? Que nem aqui, próxima ao chapéuzinho, o gorro. Essa não pode espalhar, tá? Se pegou muito, limpa, lava o pincel. Ó, esfume. Até porque, ó, diluente, o diluente aqui. Diluente nela, porque já tá mais seca, então é difícil mais de espalhar. Use diluente, é necessário. Tô virando aqui pra ficar mais fácil. Todo o contorno agora.